Marcos Braz e Júnior Pedroso, empresários de Gabriel Barbosa, se reuniram na manhã dessa quarta-feira para definir os últimos dias do Camisa 99 no Clube de Regatas do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sininho da notificação e compartilhem os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e eu venho chegando com as principais notícias do Clube de Regata do Flamengo nessa quarta-feira. Então vamos lá? Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam daqui a pouco às 20 horas no Maracanã pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com um time bastante modificado, e a principal mudança será o esquema com 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira formarão a primeira linha. Outra novidade é a entrada de Matheus Gonçalves no meio-campo. Ele terá aí a companhia de Everton Araújo e Carlos Alcaraz. Então essas daí são as modificações do Flamengo. Luiz Araújo, com cronograma de poder atuar por 45 minutos, tem boas chances de entrar no segundo tempo, né? Daqui a pouco eu falo sobre a reunião que teve aí com Marcos Braz e Júnior Pedroso, né? E para enfrentar o Atlético Mineiro, o Flamengo tem 12 desfalques confirmados. São ele, Everton Cebolinha, Matias Vinha, Pedro, Nicolas de la Cruz, Carlinhos, Jorgian de Arrascaeta e Eric Pulgar. Além disso, Léo Ortiz, Gerson Varela e Gonzalo Plata foram convocados para suas seleções. E Alan, para a glória de Deus, está suspenso, né? O Atlético Mineiro aí, por outro lado, o técnico Gabriel Milito, que comanda o Atlético Mineiro, tem 6 desfalques confirmados para enfrentar o Mengão. Guilherme Arana, Júnior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, convocados para a seleção. Paulo Vitor, suspenso. Cadu, lesionado, são as ausências da equipe de Minas Gerais. A transmissão será pelo Premier através do pay-per-view. Árbitro da partida, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Árbitro assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha, de Matos. Árbitro assistente número 2, Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina. O VAR é Rodrigo Castro Júnior, de Pernambuco. E o auxiliar de VAR é Clóvis Amaral da Silva, de Pernambuco. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley, Everton Araújo, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves e Alexandro, Michael e Bruno Henrique, fechando aí os 11 iniciais. Provável escalação do Atlético Mineiro: Everton, Saravia, Batalha, Lianco, Rubens, Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Zaratio, Davidson ou Paulinho e Hulk no ataque, né? Isso aí é a provável escalação do time mineiro, a provável escalação do Flamengo. Lembrando sempre, a escalação oficial só sai 1 hora antes da partida. A partida programada para as 20 horas, por volta das 19 horas, 18 horas e 45 minutos, deve estar saindo a escalação oficial do Mengão e eu trarei para vocês nas nossas páginas, né? Agora, mudando aqui de assunto, o Corinthians consegue nova garantia e fica perto da compra de Hugo Souza do Flamengo. A negociação entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza pode ganhar novos capítulos, isso porque o time paulista conseguiu uma nova garantia para apresentar a proposta ao Flamengo. Dessa forma, a expectativa é de que os clubes voltem a tratar sobre o futuro do goleiro. O Corinthians firmou acerto com o banco para ser o fiador da negociação envolvendo Hugo Souza com o Flamengo. De momento, a diretoria do time paulista estuda para saber como será feita a forma de pagamento. O Corinthians precisa exercer a opção de compra de Hugo Souza até 30 de novembro. Diante dessa situação, a equipe de Itaquera pode pagar de forma parcelada ou até mesmo à vista. As informações é do portal Meu Timão, né? Agora, saber se o Flamengo vai aceitar essa garantia bancária apresentada aí pelo Corinthians. Vamos ver, tomara que resolva logo essa situação. Hugo Souza siga o caminho dele e que seja muito feliz, né? Falando ainda em negociações,
Flamengo se interessa por volante Hércules do Fortaleza. Lembro que o Flamengo já teve interesse nesse atleta anteriormente, mas não conseguiu a contratação do mesmo. Vamos lá, ó. O Flamengo voltou a demonstrar interesse pela contratação do volante Hércules do Fortaleza. Nos últimos anos, o rubro-negro chegou a sondar a situação do atleta, mas não houve avanço na negociação. Dessa vez, o Flamengo parece estar firme na briga pelo jogador. A informação é do jornalista Ekran Conor, né? Então, assim, entretanto, adversário do Flamengo na disputa pelo meio-campista de 24 anos é o Palmeiras. Como o Fla tem a eleição no dia 9 de dezembro, o time paulista quer evoluir nas conversas com Fortaleza antes deste período para ter êxito na transação. A multa rescisória de Hércules é de 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais. O volante chegou ao time de Vojvoda em 2021. Anteriormente, Hércules estava pelo Atlético do Ceará. O Fortaleza tem 55% dos direitos econômicos. Já o Atlético do Ceará tem 30%. E, por fim, o Tiradentes tem 15%. Hércules tem 2 títulos do Cearense e 2 títulos da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. O cara é todo picotado, né? Os direitos econômicos dele. Bom, agora mudando aqui de assunto, julgamento do Carlos Alcaraz. Os envolvidos na confusão na partida entre Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na quinta-feira, dia 14. Charles Alcaraz é um dos réus por agredir um jogador do clube paulista. O argentino recebeu efeito suspensivo válido até o dia do julgamento. Ele pode pegar aí até mais de 4 jogos de suspensão, né? E por falar em dia 14, não posso deixar passar batido, Jordiane de Arrascaeta, amanhã, dia 14, passará por um procedimento cirúrgico no seu joelho, fará uma artroscopia. Essa cirurgia leva aí 1 mês de recuperação. Sendo assim, aí tem toda aquela preparação na academia, fisioterapia, para ele voltar aos gramados levaria aí 1 mês e meio. Ou seja, o Campeonato Brasileiro termina no dia 8 de dezembro, então Jordiane de Arrascaeta só voltará aos gramados, vestir com o manto sagrado, na temporada de 2025. Lembrando que o contrato dele se encerra em dezembro de 2025, né? Então, seguindo aqui, Diego Ribas, mais uma vez, é cogitado para fazer parte da direção do Flamengo, diz colunista. Rodrigo Dunst, concorrente da situação, tem o desejo de escolher o ex-meia Diego Ribas para comandar o futebol rubro-negro a partir da próxima temporada. A notícia foi dada por Fabrício Lopes, colunista do jornal O Dia. Se vencer as eleições, Dunst tem o objetivo de manter Bruno Spindel como diretor executivo, mas quer um nome para trabalhar ao lado de Spindel no dia a dia do futebol. Diego Ribas jogou no Flamengo de 2016 até 2022 e foi capitão em inúmeros títulos. Lembrando que Diego Ribas disse que não tem desejo de trabalhar como dirigente de futebol. Ele quer continuar sendo comentarista esportivo e fazendo as suas palestras motivacionais. Então, vamos aguardar, vamos ver se o Dunst consegue convencê-lo, né? Bom, apresentado na última segunda-feira como novo técnico do Rennes, Sampaoli pede à diretoria do clube francês a contratação do zagueiro Fabrício Bruno e do volante Gerson do Flamengo para a próxima temporada. Meus queridos e minhas queridas, mas eu acho que dificilmente ele consegue tirar Fabrício Bruno, eu não sei. Fabrício Bruno tem o desejo de jogar na Europa. O Gerson, de momento, está muito satisfeito no Flamengo, principalmente com essa crescente dele após a cirurgia. Mas Fabrício Bruno, a gente tem que ficar aqui meio de pé atrás, né? E falar em Fabrício Bruno, o zagueiro Pablo do Flamengo, emprestado ao Botafogo, deve retornar ao mais querido em 2025. Ele teve lá, acho que apenas 26 minutos em campo, vestindo a camisa do Botafogo. Desde então, foi entregue ao departamento médico, participa dos treinos, mas não é nem relacionado para as partidas, né? Agora vamos entrar aqui na pauta final, né? Que é sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Marcos Braz discute últimos dias de Gabigol no Flamengo com o empresário do atleta Júnior Pedroso. Os últimos dias de Gabigol no Flamengo estão sendo definidos pelo empresário do jogador Júnior Pedroso e Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo.
Os dois se reuniram na manhã desta quarta-feira para conversar sobre os últimos acontecimentos e também discutir como vai ser essa reta final do atacante do Flamengo. O Flamengo já decidiu que não terá uma partida comemorativa para ter a despedida do atleta, vestindo o manto sagrado. E outra coisa também que chegou ao nosso conhecimento, que Felipe Luiz não pediu o afastamento de Gabigol na partida de hoje contra o Atlético Mineiro, que foi uma decisão única e exclusiva de Marcos Braz, depois dos últimos acontecimentos. O técnico, como funcionário do clube, apenas aceitou a decisão que veio de cima, né? Então, muitos disseram aí que o Felipe Luiz tinha pedido o afastamento de Gabigol após aí o ocorrido no vestiário, dele ter questionado a sua substituição, depois de ter ficar chamando ele de guardiolinha nos treinamentos, com a total falta de respeito. Então, essa é a situação. Eu não quero mais me aprofundar muito, né? Esperar aí que se resolva lá entre a diretoria. E outro detalhe, Gabigol desistiu de assistir o jogo do Flamengo no setor norte do Maracanã, por conta de segurança, motivo de segurança. Então ele vai assistir a partida do camarote. Eu praticamente tinha certeza que ele não iria ali para a arquibancada, né? Sendo assim, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!